Estou com a prova, então, de 2024. Vou começar por uma questãozinha, que aqui está a questão 92, certo? Que você sabe que tem a prova verde, azul, amarela, rosa, e aí as questões, elas variam um pouquinho, de acordo com cada prova. Aqui a prova que eu vou na questão 92, que ela fala do magnésio. Não vou ficar colocando a questão não, porque o objetivo aqui é eu passar para vocês um conteúdo e como resolver a questão, mas eu vou falando aqui de uma forma bem objetiva, tá? Para ajudar vocês. Então vamos lá, questão 92, ela fala o seguinte, ó, vou fazer uma leitura bem tranquila aí para vocês, tá? Então ela fala assim, ó, desfocou um pouquinho aqui a câmera, aí voltou, não voltou, peraí. Opa. Vamos voltar aí, câmera. Bom, eu vou lendo aqui enquanto ela ajusta aí. O magnésio metálico, utilizado em ligas leves, produzido... Tá vendo que é uma baboseirinha? Tá contando uma história? Vamos direto para a pergunta, então. Vamos lá direto para a pergunta. E ela resolveu desfocar mesmo essa câmera, hein? Agora ela vai voltar, será? Vamos lá. Ah, agora voltou. Então tá. Então, ó, vamos direto para a pergunta. A pergunta fala assim, ó. O método adequado para separar MgOH2, hidróxido de magnésio, dessa mistura é... Bom, que mistura? Vamos lá. Ele colocou aqui, ó, Mg mais 2, certo? Aquoso. E aí, reagindo com hidróxido de cálcio. Também aquoso. Certo? E aí formou o quê? Formou MgOH2 sólido, importante, ó, sólido, mais o quê? O Ca mais 2, que é aquoso. Bom, então você já viu a pergunta aí que está querendo um método adequado para separar o MgOH2 dessa mistura. Qual mistura? A câmera está querendo me derrubar, hein? Essa câmera aí está querendo me derrubar, está desfocando toda hora. O que acontece com você, hein, câmera? Ai, ai, ai. Isso aí, volta pro tio aqui. Vamos lá, volta. Ô, câmera, não faz isso comigo agora, não. Aí, voltou. Beleza. Então, aqui, isso é sólido. Então, como que a gente vai separar? Aí, ó. Um método para separar MgOH dessa mistura. Primeira letra, A. Filtração. E aí? Cara, separar sólido de uma mistura aquosa, né? Que é uma solução, no caso, líquido de sólido. Qual é a melhor forma de separar líquido de sólido? Será que é a filtração? Eu acho que é, né? Ah lá, vamos ver. Letra B, catação? Não. Catação separa-se sólido de sólido. Letra C, destilação? Não, a destilação é quando você tem uma solução, por exemplo, o sal está dissolvido na água. Aí seria destilação. E a letra D, dissolução? Não, dissolução de jeito nenhum, não é essa daqui, essa alternativa. Solução é você dissolver água, algo sólido na água, não é desse jeito que você vai separar, vai misturar ainda mais. Evaporação, letra E, evaporação? E aí? Evaporação até daria, mas não é o processo mais recomendado. Então, a forma mais fácil é a alternativa A. Sempre que falar separar sólido de líquido, é a filtração. Então, a alternativa A nessa questão que é a correta. Ó, gente, deixa aí nos comentários, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, às vezes eu falo um termo que você não entendeu, não lembra. Então, ó, deixa nos comentários. Se quiser também mostrar que tá aí, falar um oizinho, beleza? Pode, tá valendo tudo, ok? Então vamos lá. Tem bastante coisa para falar hoje, hein? Então eu vou procurar ser bem objetivo. Ficou com dúvida? Me pergunta, tá bom? Que aí eu repito, deixa aí nos comentários, tá? Deixa no chat para fortalecer também aí o YouTube começar a entregar mais.
tá bom? Então, vamos lá. Ó, vou ler uma outra questão. Vamos lá. Ah, essa é interessante. Ó, essa questão é interessante. Ela fala de equilíbrio químico. E muita gente não sabe de equilíbrio. Então, ó, equilíbrio químico, eu vou falar uma coisa também que é muito importante. Nós temos o deslocamento de equilíbrio, certo? Lembrando que equilíbrio químico é sempre que você tem uma reação reversível. Normalmente, reações reversíveis são indicadas por uma seta para a direita, olha lá, uma seta para a direita e outra seta para a esquerda. A reação para a direita é a direta, a reação para a esquerda é a inversa, correto? Então vamos lá, eu vou ler o exercício aqui e a gente vai tirando as dúvidas. Ó, a hidroxiapatita vai contar uma historinha também. Vixe, tem um monte. Ó, enunciados normalmente grandes no Enem, tá? Vamos ver o que é a pergunta. Aí, se precisar, a gente lê o enunciado. Eu vou colocar aqui na lousa o equilíbrio que ele deu no exercício, tá bom? Então, ele fala assim, ó, considerando o equilíbrio químico envolvido, qual creme dental promove maior desmineralização do esmalte do dente? Ah, então vamos lá, tem que colocar algumas informações aqui para vocês acompanharem o exercício bonitinho, tá bom? Então vamos lá, seguinte, ó, de um lado aqui eu tenho a hidroxiapatita, que ele falou, que é o Ca5, tá? PO4, 3, OH, certo? Isso daqui, sólido, mais H+. Ó, eu tenho aqui desse lado também H+, certo? Ó, isso mais H+, correto? Bom, então, do outro lado, aí, esse lado para lá é a desmineralização. Para lá é promovida a desmineralização. Para cá, para a esquerda, a mineralização. Certo? Bom, e aqui eu tenho, desse lado, 5Ca2+, aquoso. Ó, eu não coloquei, mas aqui é aquoso, tá? Quando eu falar H+, é aquoso, certo? Então é importantíssimo essas questões de equilíbrio químico. Normalmente são fáceis quando cai no Enem, equilíbrio químico. Então, ó, presta atenção para você entender e não ficar com dúvida lá amanhã na prova. Equilíbrio químico no Enem não é difícil, tá? Então, ó, aqui é aquoso também. E aí, mais, você vai ter 3PO4, aqui, ó, 3, ó, tá vendo? Veio para cá, ó, 3PO4 menos 3. Aquoso também. Ó, é íon, é aquoso, tá? Quando for íon, vai ser aquoso. Mais H2O líquido. H2O aqui no caso está líquido, certo? Então esse é o equilíbrio que ele deu. E ele deu também na questãozinha aqui, ele mostrou uma tabela com 1, 2, 3, 4, 5 cremes dentais, certo? 5 cremes dentais. E ele colocou o pH de cada creme dental. Bom, então olha só, isso daqui ele colocou na prova, tá? E ele quer saber qual, ó, considerando o equilíbrio e tal, qual creme dental promove maior desmineralização do esmalte do dente? E aí ele colocou também o pH. Ele colocou o pH de cada creme dental. Então eu vou colocar aqui alguns para vocês, ó, só o pH, tá? Por exemplo, o creme dental 1 tem o pH de 9,5. Aí o pH, né, do creme dental 2 tem pH de 11. Aí o pH do creme dental 3 é de 7,7,
tá? E do creme dental 4 é de 6,9, tá? Então vamos lá, olha só. O que acontece num equilíbrio químico? Quais são os fatores que deslocam o equilíbrio químico? Concentração é um dos fatores. Se aumentar a concentração de alguma das substâncias aqui, dos componentes daqui, desloca a reação para cá. Eu aumentar a concentração disso ou disso, desloca a reação no sentido oposto, tá? Da desmineralização. Então, se eu aumentar algum daqui, algum componente daqui, aumentar a concentração daqui, desloca para lá. Beleza? Tá entendido? Então, como que eu vou olhar o pH e vou observar esse deslocamento? Então, concentração é o que eu vou ver aqui, tá? Nesse deslocamento. Mas a pressão também desloca, tá? A pressão desloca o equilíbrio químico quando for gases, certo? E a temperatura também. Então, é concentração, pressão e temperatura são os fatores que deslocam o equilíbrio químico. Aqui, nesse caso, eu vou ver a concentração. Por quê? Ele me deu uma tabela com pH. E aí ele quer saber o creme dental que vai deslocar esse equilíbrio para o lado da desmineralização. Qual é? Qual o creme dental que tem o menor pH? Olha lá, o 4. Menor pH vai estar numa solução ácida. Solução ácida libera H+. Aumentando a concentração de H+, desloca no sentido da desmineralização. Então, olha lá, o creme dental 4 é o que provoca a maior desmineralização, que aqui no caso seria a alternativa D, tá? Alternativa D, que está falando que o creme dental 4 é o que desloca o equilíbrio no sentido da desmineralização. Beleza? Então, um exercício de equilíbrio químico que era só para você interpretar aqui para que lado que seria deslocado o equilíbrio de acordo com o creme dental. Ele colocou, então, 5 cremes dentais e o pH. O único que tinha o pH ácido era o 4, tá bom? Então, iria aumentar a concentração de H+, desloca no sentido contrário. Beleza? Então tá. Então vamos para a próxima questão, que essa é uma questão muito legalzinha. Interessante essa questão aqui, tá? É uma tirinha, foi muito fácil. Foi uma questão muito fácil, porém, alguém poderia ficar em dúvida aí, mas eu vou ler para você as alternativas, vocês vão ver que era bem tranquilo. Foi uma questão dada, certo? No Enem. E eu acredito que esse ano também vão ter questões dadas, tá? Vai ser bem tranquila a prova. Você pode ir de boa com seus conhecimentos, você vai conseguir fazer uma ótima prova. Então, ó, vamos lá. Aproveita, manda para alguém essa live, ó. Compartilha lá, pega o link, já manda para alguém. Tem 2 pessoas aí assistindo, não querem falar oi no chat, mas tudo bem, vamos lá. Não dá nem para eu saber quem é. O Marcos, ó, boa tarde, vai resolver o Enem desse ano? Depois eu vou, Marcos, assim que acabar a prova, talvez não no domingo, eu acho que no domingo mesmo, mas eu vou estar mandando aqui no post do canal do YouTube, vou fazer um post quando que eu vou resolver a prova, tá bom? Valeu, obrigado aí, Marcos. Ó, então vou ler, a questão é a 95, é uma questão bem simplesinha, facinho, mas olha só, ela fala assim, tem uma tirinha que está ilustrando, tá, aquelas casinhas uma casinha no gelo lá dos iglu, tá? É aquela casinha feita de gelo, lá do Polo Norte, lá daqueles... Ele fala assim, ó, a tirinha ilustra os esquimós dentro de um iglu. Iglu é as casinhas do esquimó, tá? Feita de gelo. Habitação de formato hemisférico, construída durante o inverno, a partir de neve ou blocos de neve, tá? É de 2024, tá? Eu peguei as melhores questões que eu acho que vai cair, parecidas esse ano, tá? Dos anos anteriores. É isso mesmo, certo? Então, ó,
E só aproveitar, o áudio tá bom aí? Tá muito chiado, tá barulho? Como é que tá o áudio? O áudio tá beleza? Tá dando para ouvir bem aí? Então, continuando, ó. Essa estrutura, tá? Essa estrutura de construção se justifica pelo fato desse povo habitar as regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca. Ó, aí ele falou assim: ué, então beleza, valeu. Ele falou assim: ó, um esquimó entrou na casinha do iglu, né? Iglu lá na casinha do esquimó, falou assim: ué, você comprou uma geladeira? Aí ele falou: pra quê? Aí ele falou: é para as crianças brincarem. O outro respondeu: para as crianças brincarem. Elas adoram brincar com os cubinhos de gelo, tá certo? Aí, olha só que interessante. Presta atenção, qual que é a ideia aqui? Os esquimós, dentro do iglu, aquela casinha deles lá, comprou uma geladeira. Para quê? Para fazer gelo. Sabe aquele gelo na forminha? Então, para fazer gelo. Por quê? Olha só. O gelo ali, aquela casinha deles, acaba servindo como um isolante térmico. Olha só que interessante, o gelo é um isolante térmico. Então, enquanto lá fora, lá no Alasca, está uma temperatura de, sei lá, menos 8 graus, menos 10 graus Celsius, dentro do iglu, tá? Fica em torno de 14, isso eu pesquisei. Fica em torno de 12, 14 graus Celsius. E essa temperatura, ela é maior do que a temperatura de congelamento da água. Então não tem como você fazer gelo dentro de uma casinha de iglu, tá certo? Não tem, porque a temperatura não chega a 0 graus Celsius ali. Na maioria dos dias, a temperatura dentro dessa casinha dos esquimós fica em torno de 12, 14, até 16 graus Celsius. Então, por isso que ele comprou a geladeira, para fazer os cubinhos de gelo, tá? Então, olha só. Só tomar um golinho de água aqui. As alternativas eram o seguinte, ó. As alternativas falavam assim: na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo por quê? Aí, ó, pergunta. Foi o que eu expliquei. Ó. Na letra A, ele falava assim, ó: a temperatura interna do iglu é maior que a de solidificação da água. Ó, a temperatura interna do iglu é maior que a de solidificação da água. Tá certo. Já é essa alternativa. É a letra A correta. Porque na letra B, ele falou assim, ó: a umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança. Não, nada a ver. A letra C, o ar dentro do iglu é isolante térmico? Não, não é o ar. É o gelo. Sim, o ar é um isolante térmico, mas é o ar que está dentro do gelo, tá bom? Quando você. As moléculas de gelo também, né, as moléculas de água, melhor dizendo, dentro do gelo, elas ficam praticamente imóveis, o que dificulta a transferência de energia. Então, por isso que o gelo é um isolante térmico. Quanto mais parada tiver as moléculas, mais difícil é transmitir energia, tá? Então, o gelo é um isolante térmico. E tem muito ar dentro do gelo, que também dificulta essa passagem de energia, tá bom? Então, ó, a temperatura uniforme no interior do iglu impede as correntes de convecção. Nossa, nada a ver com a alternativa D. A pressão do ar no interior do iglu é baixa, dificultando a solidificação da água. Não, é a letra A mesmo, falando que a temperatura interna do iglu é maior que a de solidificação da água. É 12, 14 graus Celsius. Tá bom? Então, por isso que eu preciso da geladeira para fazer o gelo. Certo? Então, essa seria a alternativa A. Questão bem facinho também. Tá? Bom, aí, ó, vamos para 96. Na 96, eu vou desenhar aqui, porque é de função orgânica. A 96 fala de funções orgânicas. E aí eu vou desenhar aqui um pedaço da molécula que interessa para a gente, do jeito que está na questão, tá bom? Vou desenhar igualzinho tá na prova aqui, beleza? Esse é o Enem de 2024, certo? Bem recente. Mas eu vou pegar de outros também, certo? Vou pegar de outros anos
Se der tempo, vou pegar questões de outros anos também. Se não der tempo, aí tudo bem, fica só essa de 2024. Certo? Aqui tem um benzeno aqui, ó, tá? Só que tem um OH. Opa! E aí é um fenol. Lembra? OH ligado a anel aromático. Esse é o composto 1. Seria o composto 1. Aí ele tem um composto 2, tá? Composto 2 é esse daqui, ó. Esse é o composto 2 que está na prova. Estou desenhando aqui do jeitinho que está no... Do jeito que está na... É 2024, tá? Então é questão 96. Só que cada prova tem um número de questão, tá? Fala dos pesticidas naturais aqui. Pesticidas naturais. H. Aí tem mais uma parte aqui e tal, que não interessa pra gente. E esse é, então, o composto 2. Bom, aí ele fala o seguinte, olha lá, até que ficou bom o desenho, rapidão. Ele quer saber, vamos direto para a pergunta, qual a função orgânica correspondente ao grupo funcional comum presente nesses dois compostos? Bom, ele quer saber, então, o grupo funcional que tem nos dois compostos. Aí você vai olhar e fala, nossa, ó, toma cuidado. Ixi, caramba, nenhum, porque aqui é o quê? OH ligado aí a um anel aromático, né, o benzeno. Então, é um fenol. Aqui é fenol. Mas tem fenol aqui? Não, não tem. Esse daqui, por exemplo, que tem uma carbonila secundária, olha lá, carbonila, tá? E carbono, carbono. Bom, isso daqui então é uma cetona, tá? E agora, aqui, C, ó, aqui é um C, né? C dupla O, OH. Isso daqui é o quê? Isso é um ácido carboxílico. C dupla O, OH é o ácido carboxílico, ok? E aqui, tem ácido carboxílico? Sim, ó. Na questão ele escreveu desse jeito, claro, para dificultar um pouquinho, tá? Oi, prof. Ah, minha aluna, a Ana. E aí, tudo bem? A Larissa também, minha aluna. Oh, dá uma fortalecida aí na comunidade. Legal, bom ter vocês aqui. Então, estou no comecinho, tá? Então, ó, isso daqui é o quê? É a parte resumida do ácido carboxílico. Você pode escrever ele assim, ó. Ele colocou só de uma forma para dificultar um pouquinho, tá certo? Mas é então também um ácido carboxílico, tá? Então, o que é que tem nas duas estruturas? O ácido carboxílico, que é a alternativa A. Alternativa A. Então, questão bem fácil também, tá? Só relembrando aqui algumas funções importantes, tá? Algumas funções importantes que vocês não podem esquecer. E cuidado, inclusive, com a forma resumida aí de ser escrita, né? Você tem C dupla OH, que é o quê? Um aldeído, não esquece, tá? Ó, aldeído. E toma cuidado que ele pode escrever simplesmente COH, tá? Olha lá, pode escrever assim. Cuidado. Você tem cetona, você tem o quê? OH ligado a carbono saturado, ó, ligado a um carbono saturado, é um álcool, tá? Lembra? É álcool. E você tem, ó, dupla ligação. Carbono com dupla ligação. E um OH, isso é um enol. Cuidado, produto instável. Você não encontra para comprar um enol, tá? É um produto instável, enol, certo? Ele só aparece no equilíbrio químico.
Ácido carboxílico um está totalmente aberto e na outra está condensado. Isso, exatamente, Marcos. É isso mesmo. Abreviado. Como assim um aberto e outro condensado? Não, então, é a forma de escrever. Você entendeu, Ana Laura? Tá aí ainda, Ana Laura? Você entendeu? Aqui, ó, ele estava escrito assim, né, ó. Olha lá, condensado. Ah, você entendeu. Então, beleza. E depois, lá na outra estrutura, ele estava aberto. Legal. Enol, lembrar a diferença de éter e éster, tá? Cuidado, ó. Éter é o coque, né? Esse daqui é o éter. Éter. Tá bom? E, deixa eu apagar aqui. E a gente tem, ó, C dupla O, olha lá, ó, tá? C dupla O, ou melhor, vamos escrever assim, ó, C dupla O, O, C, olha lá, tá? Olha lá, C dupla O, O, C. Aí, isso daqui é o éster, tá bom? Éster. Tomando cuidado com esse daqui, que pode estar escrito simplesmente assim, ó. Tá? Olha lá. Pode estar escrito assim. Então, você toma cuidado também. Beleza? Ou, às vezes, eu coloco outro carbono aqui. Certo? Então, cuidado com as formas condensadas. Amina, né? Sempre que aparecer o nitrogênio, amina. Se aparecer, ó, vou apagar aqui. Se aparecer um dupla O, o carbono vizinho, ó, olha lá, dupla O, né? C dupla O, N. Aí, cuidado, isso daqui é uma amida, certo? Aldeído, o ácido carboxílico, já mostrei, beleza? Então, as principais fórmulas, ó, álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico. E lembrando que quando só tem o H e o carbono, né? Hidrogênio e carbono. Então, só carbono e hidrogênio. Isso daqui é um hidrocarboneto. Olha lá. Ó. Então, é hidrocarboneto. Beleza? O nome do grupo que caracteriza... E aí, Miriam, tudo bem? Os ésteres é carboxilato ou esterolato? Não, é carboxilato, tá? Carboxilato, beleza? Então vamos lá, ó. Deixa eu apagar aqui que a gente já vai para uma questão bem interessante de estequiometria. Ó, vou fazer uma estequiometria. Na verdade, são 3 questões de estequiometria, tá? Que aparecem no Enem todo ano. Então não adianta você ficar com medo, tem que encarar. Todo ano aparece estequiometria no Enem. E aqui eu vou fazer 3 questões para você, tá? Eu vou lendo devagar o enunciado e vou colocando na lousa as informações. Beleza? Para vocês não se perderem, certo? Então vamos lá. Questãozinha de estequiometria. Não. Cadê? Perdi ela aqui. Ah, achei. Questão 115, tá? Dessa prova. Então, estequiometria. Vamos lá. Ó, toda vez questão de estequiometria não adianta. Leia a pergunta primeiro. E vai grifando quando você voltar aqui. Você vai ter que ler o texto todo. Quando é questão de estequiometria, você vai ter que ler todo o texto. Mas quando você voltar para ler o texto, vai grifando, destacando as informações importantes do texto. Beleza? Então, ó. Então, falou, Marcos. Ó, vamos lá. Olha só. Eu vou ler a pergunta, tá? Ele fala: qual é o valor mais próximo de massa? Bom, então você está querendo saber a massa de quem? Ó, massa em grama de cloreto de sódio. Então você já anota qual é a pergunta que ele quer saber. Ó, é a massa do quê? Do NaCl. Tá? Ele quer saber a massa do NaCl. Beleza? Presente
em uma única colher pequena. Então, a massa que eu tenho de cloreto de sódio, tá? Em uma colher. Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos ler o texto, mas já intencionado agora. A gente já sabe o que precisa ver aí no texto, tá? Ó, o soro caseiro serve para combater a desidratação por meio da reposição da água e sais minerais perdidos. Por exemplo, por diarreia. Uma receita simples para a sua preparação consiste em utilizar 2 colheres grandes de sopa, tá, de açúcar. O açúcar aqui, no caso, não interessa para gente, tá bom? E 2 colheres pequenas, olha lá, de café, tá? De sal de cozinha. O que é o sal de cozinha? O NaCl. Dissolvidos em 2 litros de água fervida. Bom, olha só, então você tem, ó, 2 colheres, 2 colheres do que? De NaCl, dissolvidas em 2 litros de água, tá? Ele falou aqui no enunciado. Então, tudo que eu estou colocando de preto agora, em preto, é o que está no enunciado, certo? Então, ele falou isso no enunciado. Bom, vamos lá. Aí, ó, obtendo-se uma solução com concentração de íon sódio, ó, ele não falou do NaCl agora, opa, aqui. Ele falou dos íons sódio apenas. Então, ó, com concentração de íon sódio de 1,4 miligrama, ó, íon sódio é isso daqui, ó, Na+. Então, 1,4 miligrama por ml, tá certo? Cuidado com aqui as unidades, tá? Cuidado que dá para você transformar e deixar mais fácil para você trabalhar. 1,4 miligramas por ml é igual você dizer que é 1,4 grama por litro. Você cortou, não está dividindo? É como se tivesse, ó, miligrama dividido por ml. Você corta o m, tá vendo? O que você vai ter? Grama por litro, beleza? E aí fica mais fácil de você trabalhar. Então, ó, aqui 1,4 miligrama por ml é a mesma coisa que 1,4 grama por litro. Mas isso daqui é de íons sódio, ok? Bom, tudo isso você tinha que ir grifando já no enunciado, beleza? E aí, ó, ele fala, considere massa molar do NaCl. Vamos colocar aqui, então, 58,5 gramas por mol. Então, a massa molar, ó, do NaCl é 58,5 gramas por mol. Isso ele deu no exercício, tá bom? E do Na, olha lá, do Na, 23 gramas por mol. Só Na. 23 gramas por mol. Tá? Ele deu no enunciado aqui, essas informações. Beleza. E aí, de novo, lendo a pergunta, ele quer saber qual é a massa mais próxima. Quando fala assim é legal, porque tá tudo meio aproximadamente. Então, dá para você fazer as continhas com números mais redondos, tá? Então, ele quer saber a massa aproximada em grama de cloreto de sódio presente em uma única colher. Cloreto de sódio, é isso daqui, ó. Tá? Em uma única colher. É isso que ele falou. Beleza, temos todas as informações aqui, certo? Beleza, o enunciado é esse, então. Bom, agora, olha só, ele dando a massa disso com a massa disso daqui, que ele deu aí no enunciado, já, já dá uma, assim, fica mais fácil da gente, ele deu uma dica muito boa, ó, por quê? Você tem 2 colheres de NaCl em 2 litros de água, tá? E aí ele quer saber, né, a massa de NaCl em uma colher. Bom, vamos descobrir primeiro qual é a massa do Na, tá? Em uma colher. Aí o que eu vou fazer? Ó,
eu vou pegar, eu sei que a cada 1 mol de NaCl, eu tenho, olha lá, 58,5 gramas. E nesses 58,5 gramas, 23 gramas são do sódio. Olha lá, 23 gramas é de sódio. Então, vai estar fácil relacionar. Ó, acompanha meu raciocínio aqui. Vamos lá. Eu tenho 2 colheres em 2 litros. Ou seja, com essa informação, eu sei que é 1 colher por litro, em 1 litro. Não é? Você acompanhou? Ó? Se são 2 colheres em 2 litros, eu tenho 1 colher em 1 litro. Bom, 1 litro, aqui, ó, 1 litro. Eu tenho quantos gramas de Na+? Eu tenho 1,4 gramas. Tá vendo? Em 1 litro, eu tenho 1,4 gramas de Na. Certo? Olha lá. Pronto. Então, qual é a regrinha de 3 que eu vou fazer? Ó, se eu tenho 23 gramas de Na, ó, de Na, quando eu tenho 58,5 gramas de NaCl. Espera aí, professor, por que você está fazendo isso? Ó, a fórmula do sal é NaCl, mas nesses 58,5 gramas do NaCl, eu tenho 23 gramas que é do sódio. Ó, Na, 23 gramas. O resto é do cloreto, né? Que ele nem deu aqui a massa. Então, quando eu tiver 1,4 gramas de Na+, professor, mas aqui é Na+, não é Na. Cara, aqui é o íon sódio e aqui é o sódio, mas a massa não muda. Toma cuidado, hein? Por que a massa não muda daqui para cá? O que aconteceu de Na para Na+? Ele perdeu elétron. Elétron tem massa desprezível. Então, o sódio e o cátion sódio têm a mesma massa, tá certo? Então, não muda. Então, vamos lá. Em 1,4 gramas, então, eu vou ter quantos gramas de NaCl? Pronto. Achei a minha regra de 3, e aí é só eu resolver a regra de 3 que eu já consigo acertar a questão. Porque, ó, chegamos à conclusão de que 1 colher por litro e em 1 litro eu tenho 1,4 gramas de Na, tá? Lembrando que como que eu achei isso? Como que eu achei isso daqui, ó? Se tenho 2 colheres em 2 litros, olha lá, de NaCl, tá? 2 colheres em 2 litros. Bom, então eu tenho em 1 litro 1 colher. Em 1 colher, eu tenho 1,4 gramas de sódio. Beleza? De sódio. Então, se eu tenho 23 gramas de sódio em 58,5 gramas de NaCl, quando eu tiver 1,4 gramas de Na+, eu vou ter quantos gramas de NaCl? Que isso daqui vai estar em 1 colher. Tá? Então, fazendo a continha aí, rapidinho, para a gente não perder tempo, nós vamos encontrar, então, aproximadamente, vai dar 3,59, tá? Mas é aproximadamente, tá? 3,6 gramas de NaCl. Lembrando, ó, a massa de NaCl é sempre maior que a massa só do sódio, tá bom? Então, essa daqui que é a resposta e é, só para vocês terem aí, a alternativa 3,6 é a alternativa D. Olha lá, alternativa D. Tá? Então, essa questão é a alternativa D. Se vocês quiserem tirar um print aí, deixa eu ler aqui o que falaram no chat. Tá, o João. E aí, João? Beleza? Obrigado. Vamos lá, então, continuando, tá? Essa foi só a primeira de estequiometria, só para esquentar, certo? Essa foi só a primeira. Vamos lá. Copiaram aí ou tiraram um print? Sei lá, depois vocês voltam, tiram um print e bora para frente. Podemos perder tempo aqui não, certo?
Depois ainda tem de eletrólise, uma questãozinha de eletrólise legal, tá? Só dar uma refrescada aí, vamos fazer uma de modelos atômicos que sempre cai também. Modelos atômicos. Lembrando, quais são os modelos atômicos? Vamos lá, por ordem. Quem quiser escrever no chat aí, antes de eu falar, vamos ver se vocês estão lembrando. Quiser escrever no chat aí, antes de eu falar quais são, vamos lá. O primeiro modelo atômico. Tempo. Escreva aí no chat. De quem que é? Quem foi o primeiro modelo atômico? Estão lembrados ou não? Não lembram? Ninguém vai escrever no chat aí? Bom, então vamos lá, vou começar. Primeiro modelo atômico de Dalton, lembra? E o que ficou de lição do modelo atômico de Dalton? Bom, que toda a matéria é constituída por átomos. Isso ok, foi uma contribuição que ele deu. Lembrando que o modelo atômico do... Então, vamos lá, vamos relembrar. O modelo atômico de Dalton foi o primeiro. É a bola de bilhar, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês lembrarem. Dalton, certo? É a bola de bilhar, primeiro modelo atômico. Não tinha eletricidade, né? Não tinha, era totalmente neutro, era indivisível, tá? Mas ele falava também uma coisa muito importante que fica até hoje: as leis ponderais são graças ao Dalton. Por quê? Ele falava que uma reação química é apenas uma reorganização dos átomos. Reorganização, lembra dessa palavrinha, tá? É lógico, a gente sabe, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, uma reação química é só uma reorganização dos átomos, beleza? O segundo modelo atômico, tá? Foi o de Thomson, lembra? Thomson, que é o pudim de passas. Aí aqui já surgiu o quê? O elétron, ó. Thomson é considerado o pai do elétron. Era o que? Uma massa positiva com elétrons incrustados ali naquela massa, tá? Aqui a gente já começou a ver que o átomo é, sim, divisível, tá? Que o átomo é divisível aqui. Então, modelo atômico de Thomson, certo? Bom, e também nós temos terceiro, que foi um marco. Surgiu o quê? O núcleo com o modelo atômico de Rutherford. Rutherford. Opa, faltou o R aqui. Rutherford, tá? Aqui, Rutherford é considerado o pai da química nuclear. Então, surgiu aqui o núcleo e os elétrons girando em torno desse núcleo. Depois, o próximo foi o modelo atômico de Bohr. Tem gente que fala Rutherford, Bohr, mas é o modelo atômico de Bohr, porque Bohr que começou a estudar como era possível os elétrons negativos ficarem girando em órbita em torno de um núcleo positivo. E como que eles não iriam em um espiral suicida? Como que eles não iriam colapsar, ficar girando no espiral e ir para o núcleo, né? Como que eles não eram atraídos pelo núcleo? Foi aí que Bohr surgiu com a teoria das camadas eletrônicas, os níveis eletrônicos, tá? O modelo atômico atual não é o de Bohr, só lembrando, tá? É de Schroeder, é S-O... é até difícil escrever, Schroeder, tá? É o último modelo atômico, o atual, que é o modelo quântico. Modelo quântico é o atual, tá certo? Que aí surgem os orbitais. Onde ficam os elétrons no modelo atual? É a grande pergunta, que aí a resposta é uma grande probabilidade de se encontrar o elétron é aonde? Em um orbital dentro da eletrosfera, tá? Um orbital. Então, isso daí é já um modelo, como é uma nuvem eletrônica, não tem muito formato, tá? Mas vamos lá. Bohr, com as camadas, ele resolveu o problema aí dos elétrons, explicando que quando um elétron passa de uma camada, quando ele recebe energia, fica excitado, qualquer forma de energia, ele passa para uma camada mais externa, o elétron vem daqui para cá, ele absorve energia, tá? E salta para uma camada mais externa. E aí, quando ele volta
para a camada de origem dele, ele emite o quê? Fótons, tá? Ele emite fótons. Então, essa emissão de fótons, ela é luminosa, é energia luminosa. É o princípio dos fogos de artifício, tá? Então, absorve energia o elétron, salta para uma camada mais externa, aí quando volta, ele emite fótons. E é sobre isso, exatamente sobre isso, que nós estamos falando nesse exercício aqui que eu vou fazer com vocês. Espera aí, deixa eu ler aqui. Aí é assunto para uma outra aula. Eu acho que hoje não vale a pena, Ana Laura. Não cabe aqui, tá? Porque, ó, os números quânticos, eles são em relação... Olha lá, tem a camada principal, é o número quântico principal. Aí tem o subnível, que é o número quântico secundário, e vai indo assim sucessivamente. Mas aqui, para eu te explicar assim rapidinho, acho que não cabe e não vão te perguntar isso daí no Enem, tá bom? Eu posso até fazer um vídeo sobre... Eu acho que eu tenho um vídeo sobre isso, verdade, lembrei. Vai lá, tá bem no... É vídeo mesmo, é uma aula, eu acho que é um dos primeiros vídeos, tá? Que eu tenho, tá lá, coloca os mais antigos, que você vai achar. Você vai achar um vídeo sobre isso, tá bom? Desculpa não te responder, mas realmente não vai dar tempo, tá? Então, olha só, e para o Enem, Ana Laura, isso daí não é muito... Não vão te perguntar sobre isso, não. Aí amanhã pega e cai uma questão dessa. Não, mas ô louco, aí é muito azar. Ó, então a questão 98 que eu vou falar, e tem tudo a ver com isso daqui. Depois vai lá assistir. Assiste hoje ainda, porque vai que... Olha só, eu vou ler a pergunta, tá? O aparecimento do brilho nessas condições ocorre como consequência de... Ah, lá, ó. Agora, olha o que está no texto. Ele está mostrando, sabe aquelas placas que à noite fica fosforescente, ficam brilhando? É sobre isso que ele está falando aqui no exercício, tá? As placas que indicam saída de emergência brilham no escuro. Pronto, tá aí, já deu a dica, ó, brilham no escuro. Pois apresentam substâncias que fosforescem na cor amarela esverdeada após a exposição à luz ambiente, tá? Esse fenômeno ocorre pela presença do sulfeto de zinco, dopado com prata ou cobre, é uma quantidade de prata ou cobre, na superfície da placa, tá? Que isso, imagina. Mas eu amo fazer isso daqui, velho. Faria o dia inteiro. Tá bom? Mas beleza. Então, olha só, ele quer saber, então, o aparecimento do brilho nessas condições ocorre como consequência do quê? Ó, colisões interatômicas, coloração dos átomos, nada a ver. Reações nucleares? Não, de forma nenhuma, senão era radioatividade, tá? Reação nuclear é radioatividade. E aí, reflexão da luz? Não, no escuro não tem luz, então como que pode ser? Então essas daí você descarta. Ó, colisões interatômicas, será que é isso por causa da colisão entre os átomos? Não, nada a ver. E aí a letra C, que é a correta, está falando transições eletrônicas. O que são? Toma cuidado com essa palavrinha, ó, quando ele falar transições, ó, transições eletrônicas. Olha lá. Cara, isso daqui é camada de elétron, camada eletrônica, transições eletrônicas. Então, transições dos elétrons entre as camadas, tá? É isso. Então, ó, vamos entender melhor. Ó, olha só, durante o dia, na luz, luz ambiente, enfim, quando a luz está acesa, o que vai acontecendo? O elétron vai ficando excitado, recebe energia luminosa e aí pega e salta para as camadas mais externas, beleza? Fica com mais energia, porque cada camada aqui tem uma certa energia, e de acordo com a energia do elétron, ele vai girar em uma camada, beleza? Combinando a energia do elétron com a energia da camada. E aí, quando apagam-se as luzes, né, quando fica escuro, os elétrons que vão perdendo essa energia. E aí eles voltam
para a camada de origem dele. Quando eles voltam, eles emitem fótons. Então, imagine isso daí acontecendo. Nossa, nem dá para falar quantos elétrons, sextilhões, bilhões, trilhões de elétrons. É muito elétron ao mesmo tempo, fazendo isso daí numa sequência, né? Vai emitindo luz, então fica fluorescendo. São os fótons, tá? Então, é devido à transição eletrônica, transições eletrônicas, que é a alternativa C. Tá bom? Nessa questão aí, alternativa C. Beleza, então vamos agora, eu vou aproveitar que apagar a luz, e a gente já vai fazer, então, mais um difícil. Nós vamos fazer agora uma questão difícil, considerado difícil, tá bom? Mas não é nada absurdo, não. Daria para ter acertado. Esse ano, eu acredito que vocês aí que vão fazer o Enem esse ano, vai estar fácil, tá? Eu acredito muito que vai estar fácil a prova. Quem estudou um pouquinho só, por exemplo, quem foi meu aluno, vai bem. Tenho certeza que vai bem na prova, tá? Vai bem aí no Enem. Só ter tranquilidade, beleza? Não ficar comendo muito, coma só o suficiente. Não vai ficar perdendo muito tempo e não para de comer na prova, tá? Aí não dá também, né? Vai pro Enem só para comer, aí não dá. Beleza? Então vamos lá, deixa eu pegar um outro exercício aqui. Vamos lá. Ó, olha lá. Agora o exercício que está falando é de estequiometria, tá bom? Essa câmera aqui está querendo derrubar, hein? Ah, toda hora. Você não está trabalhando para mim não, hein, filho? Toda hora tá embaçando. Aí, voltou. Então, beleza. Ó, a bauxita contém alumina. Bom, então eu já até fiz um exercício desse em sala de aula, né? Mas não é todo mundo que foi meu aluno. Então, a bauxita tem Al2O3, tá? Esse daqui é alumina. Beleza? Então, a bauxita tem isso, certo? Alumina. Que é a matéria-prima de produção do alumínio. Então, é daqui que eles retiram o alumínio, tá? E isso daqui tem onde? Na bauxita. Bom, de forma geral, são necessários 50 quilos de bauxita para produzir 10 quilos de alumínio. Ah, então olha só. Então, 50 quilos de bauxita, tá? Para cada 10 quilos de alumínio. Alumínio, tá? Ó, somente Al, beleza? Então, alumínio, tá? Toma cuidado com não é isso daqui, não. É alumínio que ele está falando aqui. Então, a cada 50 quilos de bauxita, você tem 10 quilogramas de alumínio, certo? Bom, olha só. O Brasil fechou 2020 como um dos principais líderes mundiais em reciclagem de latas de alumínio, tá? De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Fabricantes de Latas de Alumínio, tá? O país obteve um índice de reciclagem, olha lá, 97,4% reciclagem. Ó, 97,4%. Nossa, ó, reciclaram quase todas as latas de alumínio. Então, para cá que tem que ficar. Isso. Então, 97,4% de reciclagem. De um total, ó, de 4 vezes 10 a quinta toneladas de latas vendidas. Tá? Então, o total de latas, ó, total foi de 4,5. É isso mesmo? Não, só 4. 4 vezes 10 a quinta. É isso. Toneladas, ó, com toneladas de latinhas vendidas. Então, desses 4,5 toneladas,
tá bom? Dessas 4,5 toneladas de latinha, ó, 97,4% foram recicladas, tá? Olha só, interessante. Então ele pergunta, ó, só um detalhe que ele falou, para considerar que a latinha, é alumínio puro, tá? Então a lata é somente alumínio. Ele falou para considerar aqui no enunciado. Bom, levando em conta apenas a reciclagem de latas, qual é o valor mais próximo? Olha lá, você pode arredondar tudo, tá? Qual é o valor mais próximo de massa de bauxita? Olha, ele quer saber a massa de bauxita. Olha lá, massa de bauxita que ele quer saber. A massa de bauxita em tonelada que deixou de ser extraída da natureza em 2020. Ou seja, ó, eu tenho 4,5, 4 vezes 10 a quinta toneladas de latinhas total que foram vendidas. Dessas 4 vezes 10 a quinta toneladas, 97,4% foram, aqui é o que ele está falando, foram recicladas, tá? Então é isso que foi reciclado. E aí ele quer saber, com essa reciclagem, quanto de bauxita que deixou de ser extraída. Vocês entenderam aí? Então, nós vamos ter que fazer umas continhas aqui. Olha só. O total, então, ó, 4 vezes 10 a quinta toneladas é 100%. Vocês concordam comigo? Por que você está falando de porcentagem, professor? Porque aqui eu tenho reciclado 97,4%. Então, esses 97,4% é que vão me dar a quantidade de bauxita que deixou de ser extraída, porque ela foi reciclada. Entendeu? As latinhas foram recicladas, não precisei retirar a bauxita para obter alumínio para fazer as latinhas. Certo? Então, vamos lá. Ó, 97, então, 0,4% é quanto? Significa quanto? X, tá? Essa é a primeira regrinha de 3 que eu vou ter que fazer, tá? Eu confesso que eu vou olhar na minha colinha aqui, tá? Porque a gente não tem tempo de eu ficar fazendo essas continhas tudo na mão, beleza? E eu posso usar a calculadora, graças a Deus. Vamos lá, então, ó. Então, fazendo a continha aqui, vai dar em torno de, eu vou arredondar aproximadamente, 3,9, olha lá, vezes 10 a quinta toneladas. Isso daqui é do quê? Essa quantidade do quê? Isso daqui é de alumínio, tá? Olha lá, de alumínio, certo? Então, isso daqui, ó. 3,9 vezes 10 a quinta toneladas de alumínio. Bom, agora você já deve estar sabendo o que é. Cuidado que se tiver isso daqui na alternativa, mas não é ainda esse valor. Mas você já pode pensar aí o que a gente vai fazer agora. Então, essa quantidade de alumínio em massa é o que foi reciclado, ó, em 97, é a quantidade que foi reciclada. Então, eu deixei de extrair essa quantidade de alumínio. Só que, na verdade, não é essa quantidade, né? Porque eu tenho que saber é a quantidade de bauxita. Ele quer saber, ó, olha lá, ó, peraí, ó. Qual é o valor mais próximo de massa de bauxita em tonelada que deixou de ser extraído da natureza? Então, não é de alumínio que eu quero saber, que ele quer saber, né? Ele quer saber a quantidade de bauxita, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer mais uma regrinha de 3. Como que vai ser a regra de 3 agora? Aqui vocês enxergam? Dá para enxergar, né? Eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui. Minha letra é muito grande e a lousa é muito pequena. Mas em breve eu estarei com uma lousa gigantesca, tá bom? Em breve. Novas instalações, vocês vão ver. Tô ficando importante. Então, ó, olha só. Você tem 50 gramas de bauxita para 10 quilogramas, 50 quilogramas de bauxita para 10 quilogramas de alumínio. Então, vamos lá, ó.
Quando eu tenho 50 quilogramas de bauxita, eu vou colocar assim, tá? Eu obtenho, olha lá, 10 quilogramas de alumínio, beleza? Então, quando eu tiver, olha lá, coloca cada unidade debaixo, não vai misturar bauxita com alumínio. Alumínio está aqui, você vai colocar alumínio aqui, ó. Então, quando eu tiver 3, tá dando para enxergar aí, 0,9 vezes 10 a quinta toneladas de alumínio, aqui não tem problema colocar tonelada com quilo, que depois vai sair em tonelada também. Aqui é a resposta, tá? Eu vou colocar Y só para mudar a incógnita. Então, quando eu tiver 3,9 vezes 10 a quinta tonelada de alumínio, quanto de bauxita que eu precisaria, na verdade, para essa quantidade de alumínio? Então, só fazer a continha aí. Aqui eu vou colocar a resposta, vocês conseguem enxergar. Então, fazendo a continha aí, tá? Vou olhar na minha colinha. Vai dar, vai dar 19, aproximadamente, 19,48 vezes 10 à quinta. Deixamos na mesma unidade, o quê? Toneladas, ou melhor, de bauxita. Toneladas de bauxita. Tá bom? Então, essa é a resposta. Olha só, 19,48 vezes 10 à quinta toneladas de bauxita. Agora, acompanha comigo, que eu vou colocar até em cor diferente, ó. Opa, tô caindo aqui, cuidado. Acompanha comigo aqui, no cantinho. Vocês estão me vendo, mas o importante é o canetão. 19,48 vezes 10 à quinta é igual ao quê? Isso daqui não está na notação científica, está na potência, mas não é notação. Por quê? Você tem que ficar menor de 10 aqui. Então, é 1,9, olha lá, vou colocar aqui, né? Vezes 10 à sexta. Olha lá, ó. Por quê, professor? Eu passei a vírgula para cá, diminuí a base aqui, aumenta o expoente. Diminuí uma casa base, aumenta uma casa aqui. Então, a resposta, 1, vou colocar só assim, 1,94, ou arredondando, já que vamos arredondar, vou colocar assim, 1,95 vezes 10 à sexta toneladas, tá bom? De bauxita. Vamos ver qual é a resposta? Vamos ver qual é a alternativa? Vamos lá. Então, olha lá, tá mais aproximado do que eu fiz aqui, tá 1,9 só. É a alternativa D, tá? Tá só 1,9. Então, a alternativa correta é a D, 1,9 vezes 10 à sexta toneladas de bauxita que deixaram de ser retiradas do solo com essa reciclagem, tá vendo? E com isso a natureza agradece, né? Então vamos lá, tirar o print ou sei lá, alternativa D. Vamos fazer agora uma questão que eu acho bem interessante. Vamos lá, que já está estourando o tempo aí. Infelizmente, eu tenho outros compromissos. Também não vai dar para a gente ficar aqui muito. E vocês também agora já precisam relaxar um pouco, né? Vale a pena dar uma olhadinha sem compromisso no resumo, aquele resuminho, tá? As formulinhas de física, matemática. Cai fórmula de matemática sim, viu? No Enem. Dá uma olhadinha nas fórmulas de matemática. Regra de 3 está em tudo no Enem. Exatamente, olha. É verdade. Regra de 3, você dá uma estudadinha, você precisa aprender. Em tudo cai regra de 3. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu escolher aqui mais uma questão. Nossa, uma que, se eu olhar isso daqui, você vai assustar. Mas duro que ela tem gráfico, vai demorar para eu ficar desenhando aqui. Conseguisse mandar aí para vocês. Na próxima eu vou colocar as questões aqui aparecendo, fica mais fácil, tá? Que a gente ainda está com pouco recurso financeiro. Tá bom? Uma que parece muito difícil, mas é simples. É questão 101 e
sobre placas solares. Cara, certeza que vai cair alguma coisa de energia solar. Certeza, tá? Então, olha só. A pergunta dele é assim, ó. Ao produzir eletricidade em dias chuvosos, o grafeno... Olha lá, o que acontece com o grafeno? Vamos lá. Essa questão é muito importante. Ele fala assim, ó, presta atenção na leitura. Eu vou ler bem devagar. Placas solares comuns dependem de dias ensolarados para gerar energia. As placas comuns, tá? Prof, depois explica a diferença entre hidrocarboneto e hidroxila, claro. Tranquilinho, explico para você, 2 segundos. Então, ó, mas podemos gerar eletricidade com a ajuda de gotas de chuva, revestindo as placas solares com uma camada fina de grafeno. Então, olha só, as placas solares comuns não tem grafeno. E aí você só produz energia, só gera energia em dias ensolarados, só a hora que tem sol, tá? Essas com grafeno não. Os íons dissociados a partir da água da chuva, aí ele fala cátions e ânions, né? Água da chuva, lembrando, né? Ó, H2O, né? H mais, OH menos. Tá bom? Sem dúvida isso daí, né? Tá? Aí ele fala, ó, tornam a combinação grafeno e água da chuva um par perfeito para a geração de energia. Então, o grafeno que é o importante aqui, viu? Tá? Bom, o processo requer apenas uma camada de grafeno para que grande quantidade de elétrons se movimente ao longo da superfície. Então, olha só. Ele deu uma... Eu vou tentar mostrar um desenho que ele fez aqui, que tem todo sentido. Ele está falando aqui de diferença de potencial, tá? Ah, que legal, embaçou, já voltou. O desenho dele era assim, ó. Ele fez um desenho aqui, tá? E mostrou assim, ó. Aqui ele colocou B N menos, não sei se está dando para enxergar direito aí, B, N menos. Tá bem visível, né? Tá. Então ele colocou assim, ó, B vários, N menos, vários, tá? B, N menos. Aqui em cima. E escreveu aqui assim, ó, ele escreveu alto potencial elétrico. Pronto, a gente matou a questão aqui, ó. Nessa figura dele, matou a questão, ó. Potencial elétrico, tá? Alto potencial elétrico. E aqui é a camada de grafeno, aqui, tá? Camada de grafeno aqui embaixo. E ele colocou somente elétrons, aqui, tá? Elétrons, aqui é o grafeno, certo? Tem essa divisão aqui, tá? No desenho. E ele escreveu aqui baixo potencial elétrico, lá, baixo potencial, elétrico. Baixo potencial elétrico, tá? Então, olha só, o que você pode observar aqui, tá? O que você pode observar nesse desenho? Que tem o quê? Diferença de potencial, olha lá. Diferença de potencial. Ah, pronto! DDP. Você tem alto potencial elétrico aqui e no grafeno você tem baixo potencial elétrico. Então você tem uma diferença de potencial. Diferença de potencial gera energia, tá? Então as alternativas eram assim, ó. Eu vou ler a pergunta de novo, né? Ao produzir eletricidade em dias chuvosos, o grafeno oxida os cátions dissolvidos na água da chuva. O grafeno oxida. O grafeno nem tem oxigênio, não, esquece. Não é essa, não é oxida, não. É alguma coisa que está falando de diferença de potencial, tá? O grafeno impede a difusão da água através da... Não, nada a ver, cara, nada a ver, nada a ver. Letra C. Diminui a energia de ativação da reação no pseudocapacitor.
capacitor. Não, ó, é alguma coisa relacionada a isso. Letra D. Forma um compósito não metálico com os íons na água da chuva. Não. Gera uma diferença de potencial. Ah lá, cara. Tá vendo? Ele fez o desenho, ó. Alto potencial elétrico, baixo potencial elétrico, DDP. Então, ó, gera uma diferença de potencial pela interação dos elétrons com os cátions. É isso. Então, forma, ó, ele falou, ó, gera uma diferença de potencial, que aí é o que dá a eletricidade. Então, ele gera uma diferença de potencial. A Lê Serafim tá aí, né? Vou gabaritar isso amanhã. DDP, diferença de potencial. Ó, na física aparece daqui também. Lembra, vai ter uma questão de energia solar, pelo menos. Tá? E aí lembra da DDP, que é a diferença de potencial que gera energia. Tá bom? Então, alternativa E, essa daqui. Tá bom? Aí, ó, vamos lá, deixa eu só explicar para ele aqui rapidinho. Não, desculpa, é ela, né? É ela. Ai, desculpa, Lê. Vou explicar aqui sobre hidrocarboneto, né? Vamos lá. E o OH, como é que você perguntou mesmo? Eu já nem lembro. Deixa eu dar uma lida aqui. Diferença hidrocarboneto e hidroxila. Ah, tá. Ó, então é o seguinte. Hidrocarboneto. Eu vou desenhar aqui um hidrocarboneto, ó. A melhor forma de você entender a diferença é você ver. Olha lá, ó. Hidrocarboneto. O que eu estou colocando aqui na lousa? Somente carbono e hidrogênio. Olha lá, hidrocarboneto. Só carbono e hidrogênio, certo? Então, esse daqui é o hidrocarboneto. Ó, pode ser ramificado. Esse daqui, no caso, não é ramificado, tá? Mas pode ser ramificado, pode não ser. Então, hidrocarboneto não interessa. Pode ser fechada. Olha lá. Ó, eu vou desenhar assim, ó. Fechada. Aqui, ó. Lembrando que aqui tem carbono, 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 e a gente não mostra, né, os hidrogênios aqui no caso. Então, hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Aí, a hidroxila é quando você tem um OH. Olha lá. OH ligado a carbono. Não importa o tamanho da cadeia carbônica, não importa onde esteja esse OH. Olha lá. Isso daqui é uma hidroxila. E aqui no caso, é um álcool, não é um hidrocarboneto, tá? Essa é uma funçãozinha mais simples, só tem carbono e hidrogênio. Aqui é uma função oxigenada. Lembrando que todos os carbonos fazem 4 ligações, tá? Mas aqui, ó, tudo é H. Onde não tem nada seria H. Mas tem OH, então isso daqui é hidroxila, tá? Isso é hidroxila. Beleza? Daqui é hidroxila. E aí, aquilo lá é o hidrocarboneto. Certo? Hidrossolúvel. O álcool, então, peraí. Se o álcool é hidrossolúvel, se o álcool se dissolve na água, sim. O álcool se dissolve na água, tá? O álcool é interessante que ele interage com a água, tá bom? Só que ele interage com a gasolina também, tá? Então toma cuidado, por exemplo, sempre tem álcool na gasolina. Aqui é em torno de 34% que nós temos de etanol, álcool na gasolina. Então, o álcool é interessante porque ele interage com a gasolina, tá? Ele se mistura ali com a gasolina, mas ele também se dissolve na água, tá? Isso aí, beleza, gente. Então tá bom, já estamos quase 1h30 aqui na live. Vou fazer a última questão, tá bom? A última questão, então, para terminar. Essa é interessante. Ó, interessante porque é do dia a dia também. E o Enem gosta dessas questões do dia a dia, né? Então, olha só. Questão 129, gente. Infelizmente é a última, tá? Da live. Mas essa daqui pode cair algo parecido também. Tem a ver com radioatividade. Lembrando que radioatividade é energia, sai do núcleo instável, tá bom? Nós temos partículas alfa, partículas beta e
ondas eletromagnéticas. Aí só lembrando que raio-x, ele não é uma radiação que vem do núcleo, tá? O raio-x é um pouco diferente, tá bom? Mas ele fala do raio-x aqui no caso. Ele fala assim, ó a pergunta, ó. Que explicação física justifica o procedimento? Então, qual o procedimento? Vamos ler o enunciado, ó. Em aeroportos, por razões de segurança, os passageiros devem ter suas bagagens de mão, olha lá, examinadas antes do embarque, passando-as em esteiras para sua inspeção por aparelhos de raio-x. Quando você vai viajar, passa, né, tua malinha de mão naquelas máquinas de raio-x lá. Nessas inspeções, os passageiros são orientados a retirar seus computadores portáteis, notebooks, tem que tirar notebook, tablet, tá? De dentro das malas, mochilas ou bolsas, para passá-los isoladamente pela esteira. Então você passa só o notebook e tal, e depois você passa a mala, beleza? Então tem que tirar da mala os notebooks, laptops. Por quê? Esse procedimento se justifica por quê? Olha só, a letra A fala assim: os raios-x não interagem com os componentes metálicos do computador, o que impede a formação de imagens. Ó, não é que não interage, não é isso daqui. Ele pode bloquear, sim, a formação de imagem, mas não é isso. Olha só a letra D. Eu já vou direto para vocês não ficarem muito confusos aí, mas olha a letra D que ele fala, ó. Os raios-x não atravessam os componentes densos do computador. Olha lá, vamos pensar um pouco. A gente vai, quebra o braço e vai fazer um raio-x. O que é que aparece no raio-x? Os ossos. Por quê? Porque o raio não consegue atravessar o osso, que é denso. Então ele atravessa a pele, fica marcado lá o osso, mas ele não atravessa o osso, por isso que é marcado na placa. É a mesma coisa que acontece com os notebooks, laptops, ó. Eles têm materiais ali dentro, placas de ferro densa, placas de vídeo, tal, muito densa, que aí ó, os raios-x não atravessam os componentes, o que impede a visualização de objetos que estão à frente ou atrás deles, forma como se fosse uma sombra, entendeu? E aí não consegue ver o que tem. Então poderia ali alguém estar escondendo alguma coisa, beleza? Então a alternativa D que é correta, porque ela fala que os raios X não atravessam os componentes densos do computador, o que impede a visualização de objetos que estão à frente ou atrás deles, tá bom? Então essa que é a resposta. Então a letra A ficou meio assim, porque ele não falou exatamente, ó, impede a formação de imagem. Não, não é por causa disso que não interage. É porque fica denso e impede a visualização. Forma como se fosse uma sombra, tá bom? Então a alternativa D que é a correta. Então, muito cuidado amanhã. Leia bem. Ó, as questões mais fáceis, você lê a pergunta e já responde, tá? Para ganhar tempo e pensar um pouco mais, tá? Naquelas questões mais difíceis, beleza? Então, ó, vamos lá. Agora é com vocês. Tirem a nota máxima que vocês conseguirem aí, que vocês merecem, tá bom? É só confiar nos estudos. Cuidado na hora de marcar. Marca aquela que você viu ali, a primeira que você sentiu, que você acha que é, marca, mas não passa para o gabarito direto, não. Não vai já fazer a questão e passar para o gabarito, hein? Toma cuidado com isso. Primeira nota na prova, tá bom? Valeu, Lê. Ó, anota na prova primeiro a letra, depois no final você passa tudo para o gabarito. Claro, olha o tempo, né? Vai olhando o tempo aí, pede para o fiscal ver certinho, porque tem gente que não consegue passar tudo para o gabarito, não dá tempo de passar tudo para o gabarito. Então toma cuidado, vai vendo o tempo, não se perca no tempo, tá certo? Mas ó, não passa direto para o gabarito não.
certo? O FRJ ou o Unirio me aguardam, futura bióloga. Ó, que legal isso aí. Tem uma tia que mora lá no Recreio. De vez em quando eu vou pro Rio também. É o FRJ ou o Unirio. É isso aí. Então, Lê, sucesso. Todo mundo que está aí. Muita boa prova, muita sorte aí, tá bom? Vocês não vão precisar de sorte se vocês estudaram, certo? Então, vou encerrar por aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Então, beleza. Obrigado aí pelo Ibope. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Olha, depois vai ter correção do Enem, viu? Vai ter correção no domingo, na segunda, eu vou vendo. Valeu!